Pessoal, para que vocês vivam, ou qualquer outro organismo, o gato, o cachorro, insetos, plantas, bactérias, existe uma regra que é produzir proteína, para que essas proteínas então façam os processos moleculares e celulares que são necessários para manter a vida naquele organismo. Mas, diferentemente do que muitas pessoas podem pensar, as proteínas para o nosso próprio funcionamento são produzidas dentro das nossas próprias células. A gente não consegue obter proteínas inteiras na maioria das vezes através da alimentação, por exemplo, ou da suplementação. A gente faz normalmente suplementação com aminoácidos ou mesmo destrói as proteínas de alguns outros seres que nós se alimentamos para captar os seus aminoácidos, que são então utilizados dentro das nossas próprias células para produzir as nossas proteínas, seguindo uma regra básica que funciona para todos esses organismos que eu falei para vocês anteriormente e que é chamado de dogma central da biologia molecular. Eu vou mostrar um videozinho de um documentário da BBC, o link original para o documentário está aqui nos comentários. É um documentário que eu acho que resume, pelo menos essa parte dele aqui, resume muito bem esse dogma central, ou seja, a nossa informação genética contida nas nossas moléculas de DNA lá dentro do núcleo, servindo para, em determinado momento, se assim a célula entender que precisa, produzir RNAs a partir do nosso DNAzinho e depois utilizar esses RNAs então para lá no citoplasma das nossas células produzir as nossas próprias proteínas. Então vamos lá, eu vou começar aqui o documentário com vocês. A gente está dando um zoom dentro de uma célula. Vocês já estão começando a ver um pedaço aqui do citoplasma dela, da membrana nuclear, e a gente vai afundar aqui dentro do núcleo dessa célula. Eu vou traduzindo aqui, fazendo como sempre uma tradução momentânea com vocês e vou corrigindo alguns pontos aqui, chamando a atenção de algumas partes que são potencialmente interessantes para a gente entender então esse dogma central da biologia molecular ou esse funcionamento normal e natural das nossas células. To understand it, let me take you inside a cell's nucleus. Bom, pessoal, aqui a gente deu um zoom então para dentro do núcleo de uma célula qualquer. Vocês podem imaginar qual a que vocês mais gostarem. E, obviamente, esse é um documentário feito para popularizar a ciência, para popularizar os conhecimentos científicos, então ele não é completamente correto em todos os pontos. Aliás, nenhum documentário vai ser, né, sempre totalmente correto. Então vejam que dentro do núcleo aqui já aparecem eles, os cromossominhos, e como a gente sabe, o nosso material genético na intérfase, no funcionamento normal das nossas células, ele não estará organizado assim, bonitinho, altamente compactado nesses cromossominhos aqui da divisão celular, os cromossominhos metafásicos. Na verdade, o nosso material genético está no formato de cromatina. Mas apareceu aqui o cromossominho. Vamos adiante, vamos seguir com o documentário. Crick proposed that the information inside DNA was in fact a precise set of instructions. Instructions which specify the exact order to join up amino acids to make the proteins in our cells. Bom, aqui nós vemos então as moléculas de DNA lá dentro do núcleo. Ela está representada aqui em rosinha. Vocês veem vários pontos amarelos que são os ribonucleotídeos que estão sendo utilizados nesse momento aqui por uma enzima RNA polimerase. Vai aparecer ela correndo aqui em azulzinho sobre o DNA de vocês, sobre uma região de um gene de vocês. E ela vai juntando então os ribonucleotídeos para formar um RNA que é construído, né, baseado nessa informação de DNA, na informação do gene que a gente tem aqui dentro das nossas células. Ele contou aqui um pouquinho a história que o Crick teve participação fundamental nessa história aqui, né? Eu vou pular esses detalhes históricos para o vídeo não ficar tão longo assim. Então agora vocês vão ver a RNA polimerase em azul correndo sobre um gene, sobre uma molécula de DNA, aí juntando os ribonucleotídeos em amarelinho aqui para fazer um RNA que vai nascendo, vai ficando grande, né, em amarelo, e vai formando aqui os seus loopings, né? Each time the cell needs to make a particular protein, the instructions are copied from part of the DNA strand to a new molecule called RNA. Bom, então tá aqui a primeira parte importante do dogma central, ou do funcionamento natural das nossas células. A gente tem DNA dentro dos nossos núcleos, uma parte desse DNA é chamada de gene. Esse gene, então, pode ser lido conforme a necessidade da célula por uma RNA polimerase, que vai produzir uma molécula de RNA. Por exemplo, aqui o que está sendo representado
é o RNA mensageiro. E esse cara agora ele tem que sair de dentro do núcleo para ir lá no citoplasma, passar uma mensagem para construir as nossas próprias proteínas. RNA. The RNA. Então a gente vê aqui o RNA escapando por um poro nuclear, ou seja, ele está vindo de dentro para fora, né? A gente está saindo do núcleo e chegando aqui no citoplasma. Obviamente, pessoal, aqui o documentário de novo, né, ele é bastante simplista, ele não mostra, por exemplo, o processamento que esse RNA mensageiro tem que sofrer ainda lá dentro do núcleo para que ele consiga escapar do núcleo, para que ele consiga vir aqui para o citoplasma e se manter, sobreviver, entre aspas, aqui no citoplasma durante um certo tempo. Ou seja, ele precisa ser protegido na posição 5' com um cap, ele precisa ser protegido na posição 3' com uma cauda poliar, ele precisa ter os seus introns retirados. Aquele RNA que foi lido pela RNA polimerase, ele é considerado um transcrito primário. Para ele sair aqui para o citoplasma, depois de ser processado, né, defendido, estabilizado, ele é considerado agora um RNA mensageiro maduro. Mas isso foi suprimido aqui no documentário, né? A gente vai seguir então esse RNA mensageiro aqui até os nossos queridos ribossomos que vão fazer então a síntese proteica. Carries the instructions for building the protein out of the cell nucleus, heading for this structure called aqui. Então, uma subunidade pequena do ribossomo, né, que é sempre na analogia chamado de fábrica celular, porque ele constrói as nossas proteínas. Essa subunidade pequena do ribossomo então encontra um RNA mensageiro aqui pela posição 5'. O próximo passo aqui da montagem do ribossomo é que a subunidade grande acople aqui em cima. Então agora a gente tem um ribossomo completamente montado. Ele vai caminhar então de 3 em 3 ribonucleotídeos ao longo dessa molécula de RNA mensageiro, lendo e conforme ele lê essa informação, ele traduz essa informação numa sequência de aminoácidos. Vocês vão ver aqui os aminoácidos se juntando em vermelhinho, bolinhas vermelhas, para formar as nossas proteínas. This is basically the cell's protein factory. Conforme vocês viram ali o ribossomo caminhando sobre a molécula de RNA mensageiro, vocês estão vendo também esses caras aqui onde eu estou passando o mouse. Ó, aqui tem um maiorzão, um RNA transportador com uma bolinha ali na cabeça que representa justamente um aminoácido. Aqui tem outro RNA transportador, aqui tem outro, aqui tem outro. Os RNAs transportadores são então os responsáveis justamente por trazer os aminoácidos que foram sintetizados nas nossas células ou captados pela alimentação para esse momento, para o ribossomo. E o ribossomo vai juntar então esses aminoácidos numa ordem específica, que é justamente a ordem dada pela leitura do RNA mensageiro. As the ribosome works its way along the RNA strand, it reads the instructions, and these tell it which amino acids to join together and in which order to make the specific protein. Legal aqui, ó. Cada transportador trazendo uma bolinha vermelha, que é um aminoácido. O transportador chega aqui, que a gente chama de sítio A do ribossomo, né? E depois ele passa aqui para o sítio P, e a cadeia de aminoácidos vai crescendo, em vermelhinho aqui, ó. Cada um trouxe uma bolinha dessa, elas se juntam, né? Os aminoácidos se juntam para fazer as nossas proteínas. Depois que o transportador já doou o seu aminoácido, ele cai aqui no sítio E e sai do ribossomo. O ribossomo segue aqui a sua trajetória em direção ao sentido 3' do RNA mensageiro, né, de 3 em 3 ribonucleotídeos. There it is, a protein. And just think, the cell builds proteins thousands of times a minute to stay alive. E aí ele termina dizendo, apenas realize, apenas pense nisso. Qualquer célula de vocês precisa, durante um mísero minuto, produzir milhares de proteínas para permanecer viva. Todos os processos que a gente estuda na biologia molecular, na genética molecular, são realizados por proteínas. Por exemplo, a própria RNA polimerase, né, que a gente acabou de ver ali dentro. E aí a gente pode pensar em proteínas estruturais, em anticorpos, em hormônios, em proteínas anticongelantes, em proteínas que dão origem a receptores, a canais iônicos, e por aí a coisa vai muito adiante. Todas essas proteínas são construídas dentro das nossas células, seguindo esta lógica que o vídeo mostra maravilhosamente bem aqui para vocês. De uma maneira simplista, é claro, mas facilita muito o aprendizado de vocês.
Beleza, galera? Então esse aqui é o dogma central da biologia molecular, DNA servindo para fazer RNA e o RNA podendo servir para fazer as nossas proteínas lá no citoplasma. Um abraço para vocês aí e até o próximo vídeo.